Este vídeo é o complemento de um artigo que eu escrevi há quase um ano, ensinando a criar apps para iOS usando o padrão Vue Code. Se você gosta de conteúdo escrito e ainda não leu esse artigo, o link se encontra na descrição desse vídeo. A proposta desse vídeo é ser uma demonstração prática e mais visual do passo a passo contido nesse artigo. Então, bora pro vídeo. Antes de partir para o código, é importante dar um contexto sobre o que é o Vue Code, como ele funciona e por que é interessante usá-lo. Vue Code é um padrão de criação de interface de usuário que utiliza apenas código. Inicialmente, a Apple disponibilizou os arquivos storyboard e os arquivos .xib para criar interfaces de forma interativa, poder arrastar e soltar elementos, configurar tudo pela própria interface do Xcode. Mas com o tempo, muitos problemas foram surgindo, como o trabalho paralelo ali, né, entre equipes, em que havia modificações no mesmo arquivo e o versionamento deles é muito difícil, porque surgem conflitos com muita frequência e isso acaba atrasando bastante o trabalho. E esse é um dos motivos do Vue Code ser um padrão interessante, porque como é tudo apenas código, não há alterações do Xcode nos arquivos e esses conflitos não acontecem. E outro detalhe importante de se considerar é o tamanho dos arquivos. Os arquivos storyboard, quando eles continham muitos fluxos, eles ficavam muito pesados e isso prejudicava a eficiência do Xcode, da interface, memória, etc. E nesse caso, como o Vue Code é tudo feito via código, não existe esse carregamento em memória tão pesado e fica bem mais fácil de administrar os recursos da máquina. O primeiro passo do nosso tutorial consiste em criar um novo aplicativo. Para isso eu vou inicializar o Xcode e vou na opção de Create New Project. E aqui nós temos diversas opções de formas de criar aplicativos e eu vou escolher a mais simples, que é o formato App. Logo após escolher essa opção, eu posso escolher o nome do meu projeto e eu vou colocar aqui o nome Vue Code, bem simples. E um passo essencial é escolher a opção de interface Storyboard, porque se nós começarmos o nosso app com SwiftUI, não teremos as opções necessárias para conseguir construir a nossa aplicação usando o padrão Vue Code, porque ele já vai estar configurado tudo para SwiftUI. E um próximo passo, muito importante também, é a escolha da linguagem como Swift, porque será a linguagem base desse tutorial. Nós temos também a opção de Storage aqui, de usar o Core Data, mas para nós nesse momento não é importante, então vamos dar sequência clicando no botão Next. Feito isso, eu posso escolher aqui a pasta onde meu projeto será criado. Eu já tenho uma pasta aqui, clico em Create e pronto. O nosso app está sendo inicializado pelo próprio Xcode. Teve aqui um pequeno erro com o Git, mas não é relevante nesse contexto e nós podemos dar sequência. Com o nosso app criado, o próximo passo é remover as configurações que associam a interface de usuário do nosso app ao storyboard. Para isso, eu venho aqui na aba Info e eu tenho que remover algumas configurações. A primeira delas é a opção Main Storyboard File Base Name, que basicamente vai dizer que o arquivo main.storyboard não vai ser associado às configurações do nosso app. Então eu posso clicar no botão de menos e essa configuração será removida. E a próxima opção fica aqui dentro de Application Scene Manifest, Scene Configuration, Window Application Session Role, e aqui no item 0 eu encontro o Storyboard Name, que referencia o arquivo main.storyboard. E essa opção nós também precisamos remover. E agora que já removemos essas configurações do nosso app, podemos vir aqui nos nossos arquivos. Temos aqui o arquivo main.storyboard e eu posso utilizar o atalho Command Delete para poder fazer a exclusão. E clico aqui na opção Move to Trash. Também poderia ser feito com um clique direito, um duplo clique, enfim, e clicar na opção Delete para remover o arquivo completamente do nosso projeto. E agora que não temos mais referência de storyboard no nosso app, precisamos abrir o arquivo CineDelegate para fazer uma nova configuração. Primeiro, eu vou modificar essa linha de código para conseguir obter a Windows Cine do meu app. Tendo uma referência para Windows Cine, eu posso criar uma nova variável chamada window que vai armazenar a criação da window da nossa aplicação. E assim eu vou instanciar uma variável da classe UIWindow e passo aqui como Windows Scene a Windows Scene que nós obtivemos
da configuração do nosso app. Depois de termos uma window scene, podemos criar uma navigation controller que vai permitir que o nosso app tenha navegação entre as telas. Então eu crio aqui uma nova variável, navigation controller, e vou atribuir a ela o valor de uma UI navigation controller. E eu vou usar o construtor da nossa classe UI Navigation Controller, que recebe uma Root View Controller. E como Root View Controller, eu vou passar a nossa classe View Controller, que já existe por padrão no app. Então aqui eu posso criar uma instância da View Controller e passo como parâmetro para esse construtor. Agora que já temos uma Navigation Controller, podemos configurar a nossa window e passar para ela como Root View Controller a nossa Navigation Controller. Dessa forma, a raiz do nosso app será uma Navigation Controller. Então, todas as telas inseridas no fluxo também poderão navegar de uma para outra sem nenhum problema. E agora os dois últimos passos, mas não menos importantes, é atribuir o valor da window que nós criamos à window do nosso app. E assim toda a configuração que nós fizemos será refletida diretamente na aplicação. E o último passo consiste em tornar visível a nossa configuração, através do método makeKeyInvisible, que torna essa nossa window a principal da aplicação e a deixa visível. Agora que já temos essa configuração, podemos tentar executar a nossa aplicação em um simulador. Vou escolher aqui uma opção e inicializar o simulador para a gente ver o resultado que está como esperado. Como vocês podem ver, o nosso app já está em execução. Por enquanto, é apenas uma tela preta. E agora que nós já temos um app pronto para a criação de interfaces usando apenas código, nós vamos criar o nosso protocolo ViewCode. Então, eu vou inicializar um novo arquivo chamado ViewCode e dentro desse arquivo eu vou criar o nosso protocolo ViewCode. E o nosso protocolo ViewCode contém basicamente a definição de métodos que serão usados por views que queiram usar o padrão ViewCode, e esses métodos deverão ser chamados para dar vida ao comportamento da nossa view. Além desses três métodos, eu crio aqui uma extensão com um método chamado setup, que basicamente vai executar todas as outras funções de forma mais simples, sem a necessidade de chamar uma por uma. Explicando rapidamente a definição de cada método, o método addSubViews ele é usado basicamente para adicionar outras views à nossa view. O setupConstraints é usado para definir as constraints de cada subview dentro da minha view. E, por fim, o setupStyle é usado para definir fontes, cores e outros comportamentos que sejam desejados para essa view específica. E agora que já temos a definição do protocolo, nós podemos criar a nossa primeira view usando ViewCode. Eu vou usar o template aqui Cocoa Touch Class e eu vou criar uma classe MyView que conforme com a UIView, né, que será uma subclasse de UIView. E aí o Xcode já vai fazer essa configuração inicial e aqui nós já temos a nossa classe MyView conformando com uma UIView, que é exatamente o que nós queremos criar. Para agilizar um pouco, eu já copiei e colei aqui o trecho de código onde nós criamos dois elementos para serem exibidos na nossa tela, um label e um button. Detalhes mais técnicos desse trecho de código podem ser encontrados no artigo, mas eu vou dar uma rápida explicação sobre alguns termos que talvez possam ser um pouco estranhos para quem ainda está aprendendo sobre desenvolvimento iOS. Primeiro de tudo, é a nomenclatura lazy, ou lazy var, que consiste basicamente em uma propriedade de uma classe que é literalmente preguiçosa. O valor dessa propriedade só vai ser, de fato, criado na primeira vez em que ela for utilizada durante o nosso código. Até lá, essa variável não vai ter um valor definido. E o mesmo vale para o nosso button. Como ele também é lazy, o valor do button, da propriedade button, só será atribuído quando ele for chamado a primeira vez. E isso é usado para otimizar memória. Então, os valores de cada view só serão, de fato, criados quando elas forem necessárias. E o segundo termo, que tem um nome bem grande e para muita gente é confuso, é o Translates Auto-Resizing Masks into Constraints, que basicamente diz ao nosso app que ele não deve criar constraints automáticas para posicionar a nossa view. E isso permite criar constraints customizadas, que é basicamente o que a gente quer criando interfaces usando o ViewCode.
E claro, a definição dessa propriedade vale tanto para o nosso label quanto para o nosso button. Temos também um detalhe importante, que eu usei um método setTitleColor para o nosso button, que basicamente define a cor do título dele como sendo azul para o estado normal, que é o estado inicial ali do nosso button. Dando sequência à nossa implementação, nós precisamos aqui, como temos uma view customizada, criar um método init para ela. E como eu posso ter um método init que tenha parâmetros diferentes, e a minha classe MyView ela herda da classe UIView, eu preciso chamar algum construtor da minha classe UIView. E o construtor que eu vou chamar é o frame, basicamente. Como vocês podem ver, o Xcode já começou a reclamar que eu não implementei o construtor init que recebe como parâmetro um coder. Esse construtor é usado com Storyboard e Interface Builder, ou os arquivos IB. Como não é o caso, nós podemos deixar ele sem uma implementação específica, e aqui com o fatal erro, mas esse construtor não será utilizado no nosso código, então isso não faz diferença. E agora o próximo passo é prover um método que permita configurar as nossas views label e button. Como elas são definidas com o modificador de acesso private, uma outra classe que crie uma instância da MyView não vai ter acesso nem ao label nem ao button. E isso muitas vezes é interessante porque a gente impede uma outra classe modificar o comportamento da nossa view. E através de um método setup, por exemplo, a gente permite configurar apenas o que for estritamente necessário. Então eu vou criar o nosso método setup, que recebe basicamente dois parâmetros: label text, que é uma string que será atribuída ao text da nossa subview label, e um button title, que vai ser atribuído ao title do nosso button. E agora que eu já tenho o método definido, eu posso usar os parâmetros para atribuir os valores aos nossos elementos. Então, no label text, eu vou atribuir o valor de label text. E no elemento button, eu posso usar, o método setTitle e passar aqui como argumento o button title recebido pela nossa função. Então, aqui eu posso passar esse argumento, e aqui, como o state do nosso botão, nós temos aqui as opções normal, disabled, selected, e no nosso caso precisamos apenas do estado normal. Mas poderíamos ter, por exemplo, um estado de erro do nosso botão ou alguma outra configuração que seria possível definir através desse método também. E agora que já temos o básico da nossa view definida, podemos partir para a implementação do view code. Então, eu vou criar uma extensão da nossa classe MyView que conforma com o nosso protocolo viewCode. E agora, o Xcode já começou a reclamar que eu ainda não implementei os métodos exigidos por esse protocolo. E aí eu posso clicar nesse botão Fix, e ele já vai colocar aqui os placeholders de cada método, que me permite definir o comportamento em cada um deles. E como aqui eu tenho as minhas subviews label e button, eu posso usar o método addSubview da classe UIView para adicionar os dois elementos, tanto o label quanto o meu elemento button. O próximo passo é definir as nossas constraints. Para isso, eu vou usar o método activate da classe NSLayoutConstraints, que me permite passar uma lista de constraints a serem definidas e imediatamente ativadas com a chamada desse método. Existem diferentes formas de fazer isso, mas a primeira que eu vou mostrar, e talvez seja a mais comum, é a chamada desse método activate, recebendo uma lista de constraints. E primeiramente, eu quero centralizar o nosso label na nossa view. Então eu vou definir as constraints centerXAnchor e centerEpsilonAnchor como iguais às mesmas constraints da nossa view. Então, eu vou usar aqui o método constraint equal to, e aqui eu posso informar o centerXAnchor. Lembrando que esse centerXAnchor se refere à propriedade da nossa classe MyView. E eu vou repetir esse trecho de código,
modificando apenas o x para, para epsilon. E pronto. Aqui já temos as configurações iniciais do nosso label. E agora podemos definir também as constraints do nosso button. E aqui eu quero posicionar o meu button logo abaixo do meu label. Então eu vou definir a top anchor do meu button igual a bottom anchor do nosso label, ou seja, ele vai estar logo abaixo da nossa label, e eu vou adicionar aqui uma constante de 16, ou seja, o nosso button vai estar logo abaixo do nosso label, mas com espaçamento entre eles com uma constante de 16. E eu quero centralizar no eixo horizontal, né, o meu elemento button. Então, basicamente, vou repetir esse trecho de código, só que usando a definição para o meu elemento button. Por fim, e não menos importante, eu quero definir aqui alguns estilos para a minha view. Primeiro, eu vou definir um text color aqui para o nosso label como sendo red, e para o nosso button, eu vou definir aqui um background color yellow. Totalmente aleatório, mas é só para servir de exemplo e nós conseguimos visualizar no nosso app. E agora que já temos a definição da nossa classe MyView, podemos instanciar essa view na nossa View Controller. Então, eu vou vir aqui no arquivo da nossa View Controller. Mais uma vez, vou usar o padrão de inicialização lazy. Vou definir uma propriedade MyView, que é do tipo MyView, e criar aqui a inicialização do nosso elemento. Basicamente, eu vou retornar uma instância da nossa classe MyView. E agora eu posso utilizar o método loadView da nossa classe UIViewController e atribuir à nossa view essa propriedade MyView, ou seja, essa instância será atribuída ao valor da view da nossa ViewController. E agora um último passo para termos a nossa view apresentada é usar o método setup, que permite definir o texto do nosso label e o título do nosso botão. Então eu vou escrever aqui Olá, mundo, e vou definir aqui o título do nosso botão como sendo toque aqui. Opa, duplicou a linha. E agora esse método será chamado e irá configurar a nossa view com os valores que nós informamos como os argumentos. E pronto, executei a minha aplicação e aqui temos o nosso label com um texto vermelho e o nosso button com um background amarelo e o texto azul. E claro, vou corrigir os valores atribuídos aos nossos argumentos e também voltar aqui à nossa view e retirar o estilo customizado para manter a equivalência com o que foi definido no nosso artigo. Se eu executar a aplicação novamente, nós teremos um resultado equivalente. O próximo passo, e não menos importante, é darmos vida ao nosso elemento button. Para isso, primeiramente vamos criar um protocolo delegate para a nossa MyView, que vai permitir comunicar à nossa View Controller que o toque no button aconteceu, sem que seja necessário a MyView manter uma referência da MyView Controller. Como a View Controller já tem uma referência à nossa classe MyView, se a MyView mantiver uma referência à View Controller também, nós teremos um problema de memória conhecido como Retain Cycle, em que as referências entre os elementos impedem que eles saiam da memória. Esse é um tema um pouco complexo, mas que é importante vocês saberem por que essa abordagem é utilizada. Então, eu vou definir aqui o meu protocolo MyViewDelegate e ele precisa conformar com a classe NObject, que basicamente diz que quem conformar com esse protocolo precisa ser uma classe, não pode ser um struct, porque nós só podemos manter referências de classes. Structs não são passados por referência, eles são passados por cópia. Esse é outro tema um pouco mais complexo também, que eu comentei um pouco no artigo e que é importante saber para entender melhor como funciona o padrão delegate. E agora o próximo passo é criar um método did
button, que será associado à ação do botão. Agora que já temos a definição do nosso protocolo delegate, nós podemos criar a propriedade que irá armazenar a referência ao delegate dessa view. E basicamente nós teremos aqui o nosso protocolo myViewDelegate, ou seja, essa propriedade vai armazenar uma referência a algum outro objeto que conforme com o protocolo myViewDelegate. Aqui, nós usamos o modificador weak e também deixamos como opcional, né, essa nossa propriedade, exatamente para evitar que na memória exista uma referência forte, por exemplo, a nossa view controller, e isso quebra o ciclo de retenção. Agora que já temos a definição do nosso delegate na nossa classe, nós precisamos associar uma ação ao nosso botão. Então, aqui, na inicialização dele, eu irei usar o método addTarget, que me permite exatamente associar a execução de um método ao evento de um botão. O primeiro parâmetro target, eu irei dizer que é a instância da minha view. Esse detalhe é irrelevante no nosso tutorial, mas é importante vocês saberem que o self basicamente aqui é uma referência ao objeto da nossa classe myView. O parâmetro action é um seletor que permite indicarmos um método que seja acessível ao Objective-C, porque o UIKit, com esse método, ainda usa Objective-C para o funcionamento desse trecho de código, e aqui nós podemos informar um método. E para isso, eu irei criar dentro da nossa classe um método privado, ou seja, que não vai ser acessível para ninguém fora da nossa classe, chamado DidTapButton. E para permitir que o código Objective-C do UIKit consiga enxergar esse método, nós adicionamos o Property Wrapper objc, que é basicamente um modificador que concede o acesso ao Objective-C desse trecho de código. E agora, podemos voltar aqui no nosso selector e passar o nosso método DidTapButton. E por último, nós conseguimos definir para qual ação do nosso botão esse método deve ser executado. E para a ação de toque no botão, nós usamos o touchUpInside. E agora que já adicionamos a nossa ação ao nosso botão, temos de vir aqui no método DidTapButton e realizar a delegação dessa ação. Então, nós chamamos o método DidTapButton do nosso delegate. Agora, dentro da nossa MyView, já temos toda a integração com o delegate necessária para a execução da nossa ação. Vamos agora à nossa View Controller para definirmos o delegate dessa nossa view. Então, aqui, eu vou definir que o delegate da nossa MyViewDelegate é o objeto da nossa classe ViewController. Porém, o Xcode já começou a reclamar que a nossa classe ViewController ainda não pode ser um delegate, porque nós não conformamos com esse protocolo. Então, eu vou criar aqui uma extensão da classe ViewController que conforme com o nosso protocolo MyViewDelegate. E aqui eu preciso definir o nosso método DidTapButton, que basicamente vai ser uma chamada para o setup da nossa view, com as informações de sucesso, e no nosso button title, nós vamos colocar aqui tente novamente, assim como foi sugerido no artigo. Depois de concluirmos todo esse processo, podemos executar novamente a aplicação, tocar no botão e ver qual será o resultado. E pronto, o nosso código está funcionando perfeitamente. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários ou me mande uma mensagem nas redes sociais. Até o próximo vídeo.